Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, agradeço a Deus pelos novos inscritos, como sempre eu faço. Sintam-se todos abraçados aqui pela família Democracia Espiritual. Também eu convido aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, que vocês venham participar de forma direta, se inscrevendo de graça, dando o seu like de graça, compartilhando de graça, deixando seus comentários de graça. É de graça, meu irmão. Amém? Então, antes de eu dar início a mais um estudo, a mais um alimento sólido para o nosso entendimento, eu vou deixar o meu Pix aí na descrição do canal. Sim, para aqueles que quiserem ajudar de forma voluntária o meu trabalho, entendeu? Que paga-se uma energia, paga-se uma internet e tudo é custo, meu irmão. Eu não estou cobrando dízimo, estou apenas divulgando, dizendo que vou deixar o meu Pix na descrição do canal. Quem se prontificar, quem achar que deve, que pode ajudar, entendeu? Ajude. Se não, tudo bem, tá entendendo? Só que não faça comentários que não está de acordo com o meu perfil, com o meu caráter. Amém? Então, está aí. Eu vou deixar na descrição do canal o meu Pix. Quem quiser ajudar voluntariamente a obra da graça, sim, aí está com você. Vai depender de você. Amém? Então, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo, que tem como tema Unidos em Cristo pelo sangue, oh glória. É isso mesmo, unidos em Cristo pelo sangue. E o texto principal se encontra aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13, que diz assim: mas agora, esse agora é lá, no momento da escrita de Paulo. Nós temos que respeitar o tempo do verbo. Paulo não está falando agora no século 21, ele falou lá no século 1. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oh glória! Meus irmãos, existe um jargão muito conhecido. Esse jargão, ele é muito conhecido no sistema religioso evangélico, na religião evangélica. Veja bem, eles dizem que há poder no sangue de Jesus. Ou então eles dizem, tem poder no sangue. Entendeu? Ou o sangue de Jesus tem poder. Eles falam, isso é um jargão conhecido dentro dessas gaiolas religiosas, nesses redios de 4 paredes, nessas sinagogas religiosas. É verdade. Então, chegaram até tirar, né, louvores, hinos, né, onde eles dizem assim, no refrão desse hino, ele diz assim, ó, eu até anotei aqui, ó, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, que faz o inferno estremecer e faz Satanás correr e o milagre acontecer. É dessa maneira que eles tiraram até louvores, entendeu? Então, o jargão do sistema religioso, sempre eles falam que o sangue de Jesus tem poder, ou então, e há poder no sangue de Jesus. Então, observe, meu irmão, só que na prática, na íntegra,
na realidade, quando a gente chama para a realidade, entendeu? Eles anulam o sangue de Cristo, entendeu? Eles desvalorizam o sangue de Cristo. Porque foi através do sangue de Cristo, nós lemos um texto aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo 13, que a gente vai ler novamente, que atraiu os gentios que estavam longe para perto, tornando um só povo. Entendeu? Então foi através do sangue de Cristo, e o sangue de Cristo ali, na cruz, onde a graça de Cristo foi inaugurada na pessoa de Jesus Cristo, porque ele, o verbo se tornou carne, João 1, versículo 14, e diz que ele habitou no meio dos judeus lá, no meio de nós, entendeu? Antes da cruz, e ele estava cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, a graça não foi inaugurada pelo apóstolo Paulo. A graça não estava na pessoa do apóstolo Paulo. Assim, digamos assim, ele não foi o principal, entendeu? Digamos assim, dono da graça. Ele não era a graça em si. Ele levou o evangelho da graça. Ele foi separado para ministrar, expor, mostrar o evangelho da incircuncisão, o pacto para o entendimento para os gentios ali do primeiro século. Porém, meus irmãos, não esqueçam disso, que a graça e a verdade foi inaugurado exclusivamente na cruz por Cristo, porque ele mesmo é a graça, meu irmão, ô glória. Não foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu a incumbência, entendeu? Teve o compromisso de levar o evangelho, o pacto para o entendimento, o ministério do Espírito ali naquele século. Mas Paulo em si, ele não era a graça. Ele conheceu a graça, recebeu a revelação da graça para apregoar entre os gentios ali no primeiro século. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Então observe, meu irmão. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui depois da cruz. Em Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, lá, há 2000 anos atrás, no momento da escrita de Paulo, em Cristo Jesus aqui, isso aqui é na graça, no favor de Deus, na pessoa de Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós, esse vós era aqueles que viveram antes da cruz, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele usa uma expressão de transição. Ele está dizendo, mas agora é algo que antes, entendeu? Olha, vamos ler novamente para vocês. Preste atenção. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, é uma expressão usada por Paulo, uma expressão de transição. Observem que a fala do apóstolo Paulo nesse texto aqui, mas agora em Cristo Jesus, se referindo a um novo relacionamento, uma aproximação dos gentios com o Pai dos Espíritos, ô glória. Porque antes, meu irmão, isto só foi possível, ou seja, isto só foi possível por intermédio de Cristo, no seu sacrifício no madeiro, meu irmão. Quando ele foi oferecido, ele se ofereceu como sacrifício vivo, como cordeiro mudo que foi levado para o matadouro. Entendeu? Então, observem que isto só foi possível por graça, pela graça e de graça, ô glória, a aproximação dos gentios que estavam longe, aonde veio o enxertamento dos gentios na oliveira verdadeira, que é Cristo. Ô glória. Então, observe que antes da cruz houve um período de transição da condenação para a justificação daqueles que viveram antes da cruz. A aproximação,
o relacionamento dos gentios ali no primeiro século. Então, antes eles estavam sem Cristo. Os gentios estavam sem Cristo. Antes da cruz, estavam separados da comunidade de Israel. Eles não faziam parte, eles não poderiam participar de cultos ali no templo. Os gentios eram proibidos de participarem, entendeu? Então, antes da cruz, eles eram estranhos aos pactos da promessa. Porque os dois pactos foi para Israel, meu irmão. Entendeu? Então, antes da cruz, eles não tinham esperança. Antes da cruz, estavam sem Deus no mundo. O próprio apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele fala isso. Entendeu? Então, antes da cruz, eles estavam como inimigo de Cristo, como inimigo de Deus. Antes da cruz, eles estavam longe, separados, sem Deus no mundo, inimigos de Deus. Entendeu? Então, veja que era um período de transição entre o homem a Deus. E Cristo, como sempre eu falo aqui, Cristo na cruz, trazendo a graça e a verdade, entendeu? Se oferecendo como sacrifício, ele trouxe de longe os gentios para perto. Entendeu? Então, a aproximação, o ajuntamento, a união, numa só fé, num só Espírito, num só batismo, num só Senhor, num só Pai, fazendo parte da comunidade ali. Os gentios se aproximaram através do sangue de Cristo. Então, veja que foi um período de transição. Então, nada pode separar nós da presença de Deus. Ele está em nós e nós estamos nele. Esse é o sentido hoje do novo pacto, no novo céu da nova terra. Ele habita em mim, ele habita em você. Ele passou a habitar agora no homem, meu irmão. E nada separa do amor de Deus. Não é porque você tem que estar numa congregação evangelizando, olha, tem que vir, já diminuiu o espaço, já deixou o primeiro amor, está separado de Cristo, está separado, é desengrejado. Não. Como? Porque o Espírito de Deus está conectado com o nosso espírito e se torna um só espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, glória, liberdade de expressão, liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Então, observe, houve um período de transição e foi através do sangue de Cristo, através do sangue que houve essa aproximação entre Deus e o homem, entre os homens e Deus, e Cristo foi a ponte que trouxe de volta o homem para perto de Deus. Então, não foi o sangue de Moisés, não foi através do sangue de Paulo, não foi do sangue de Pedro, Tiago, João, não foi através do sangue do pastor, do líder religioso, não foi através do apóstolo, que eles dizem hoje, apóstolo das nações, do presbítero, do evangelista, não. Foi através do sangue de Cristo, glória. Teve uma aproximação, a parede que separava judeus e gentios foi derrubada, foi através do sangue. Então, e quando Paulo usa essa expressão, mas agora em Cristo Jesus, Paulo estava dizendo, pela graça que há em Cristo, vós que antes estava longe, vocês chegaram perto, entendeu? Pelo sangue de Cristo. E nada nos separa do amor de Deus. Então, o sangue de Cristo que foi derramado naquele madeiro, meu irmão, foi perfeito e suficiente. Veja que o apóstolo Pedro disse aqui em 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, carta de Pedro aos irmãos ali que se encontrava na Galácia, Capadócia, Ásia, no Ponto e em Bitínia. Olha o que Pedro escreveu aqui no capítulo de número 1, no versículo 18 em diante, diz assim, ó. Versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
Ó, coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que nossos pais os legaram. Os pais aqui tá falando dos judeus lá, meu irmão. Não é nossos pais, o meu pai, minha mãe, não. Não está falando para o nosso tempo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eles estavam vivendo o fim dos tempos, os últimos dias. Não era o fim do mundo cosmo, do planeta Terra, do mundo global, como eles dizem que ainda vai acontecer. Sem sentido, não tem nada a ver. Então, observe que foi através do sangue, meu irmão, o sangue de Cristo, que justificou o homem, que purificou o homem, que santificou o homem, que livrou o homem da condenação que existia, do pecado anâmico e da transgressão da lei de Moisés. A lei de Moisés, entendeu? Eles erravam, eles não cumpriam e eles transgrediam ali a lei de Moisés, aqueles que viveram ali antes da cruz. Então, observem que o pagamento da dívida do pecado foi através do sangue. Através do sangue o homem foi justificado. Através do sangue o homem foi purificado. E eles dizem que há poder no sangue. Sangue de Cristo tem poder, mas anulam o sacrifício de Cristo. Eles vivem anulando, dizendo que o povo está em pecado. Olhe, você está em pecado. Cuidado. Não, nós não estamos lá em pecado. Nós não vamos andar em libertinagem. O pecado hoje é errar o alvo. Não é o pecado bíblico, meu irmão. Não é aquele pecado que condenava. É diferente. Hoje você erra e eu erro e eu vou colher na carne. Porém, o Espírito está perfeito diante do Pai. Oh, glória. Então, veja em Atos capítulo 20. Veja, Atos capítulo de número 20. Vamos discorrer aqui algumas passagens aqui. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim, ó. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Oh, glória! Que palavra, meu irmão! Que ele comprou com o seu próprio sangue. Não foi o sangue de Paulo que comprou, não foi o sangue dos profetas, não foi o sangue de Davi, não foi o sangue do apóstolo, de Pedro, de Tiago, de João, que comprou a igreja. Não, foi o sangue de Cristo que comprou a igreja. A igreja teve um preço. E o preço da igreja foi pago com sangue. Mas o sistema religioso vive anulando a graça de Deus, os feitos de Deus. E nós, como nascemos, quando nós viemos à Terra, depois da consumação da obra redentora de Cristo na cruz, depois do ano 70, na segunda vinda, na parousia de Cristo, que aconteceu no ano 70, em juízo, entendeu? Nós já nascemos depois de tudo isso, já comprados. Nós somos comprados pelo sangue de forma indireta. Como assim, irmão Carlos? Porque aqueles que foram comprados de forma direta foram aqueles que viveram o antes da cruz, que estavam debaixo de condenação do pecado. E o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito era a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça prevaleceu e prevalece até hoje. Nós nascemos depois. Nós não vivíamos o antes, nós nascemos depois, mas de forma indireta nos alcançou. O feito de Cristo na cruz nos alcançou, porque já nascemos comprado, perfeito nele. Então, observe, veja outra passagem aqui. Então, através do sangue de Cristo, nós fomos comprados.
eles, aqueles que viveram, nós fomos também comprados de forma indireta, entendeu? Eles de forma direta que viveram antes da cruz e nós de forma indireta. E também eles que viveram ali antes da cruz, eles foram redimidos e perdoados, libertados, absolvidos pelo poder do sangue. Vamos ver? Efésios capítulo 1, versículo 7. Na mesma carta aqui que a gente leu, Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão, o pagamento da dívida foi segundo a riqueza da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, glória. Não existe mais pecado, não existe mais condenação. E isso aqui, esse feito do sangue, que redimiu os judeus ali e os gentios também, trazendo os que estavam longe para perto, tornando-se um só povo, também nos atraiu, nos alcançou, porque nós já nascemos já redimidos, porque nós não vivemos o antes, nós estamos apenas, ou seja, nós estamos apenas vivendo os benefícios da graça, desfrutando desse reino que é espiritual, que está em mim e em você, dentro de cada um de nós. Então, observe, meu irmão, Hebreus 9, 22, vamos lá, remidos pelo sangue, Hebreus 9, 22, vamos lá. Se eu passar mais um pouquinho, mas tenha um pouco de paciência, meus irmãos. Hebreus 9, 22 diz assim, ó. Olha o que está escrito. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Até na lei existia a remissão, o derramamento de sangue, sangue de animais. Porém, no pacto da graça que foi inaugurado da cruz, teve o derramamento de sangue através de Cristo, onde a graça foi inaugurada. Então, veja, meu irmão, o sangue de Cristo teve mais poder ali, porque o sangue de animais não purificava nem a consciência deles. Porém, o sangue de Cristo, num só sacrifício, num só ato expiatório, trouxe o homem de volta a Deus, purificando dos seus pecados, livrando da condenação, justificando o homem. Ó, em 1 João, capítulo de número 1, versículo 7, olha o que está escrito. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim. Vamos lá, vamos discorrer na Bíblia. Versículo de número 7 diz assim, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, ó, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificou ou ainda vai purificar? Purificou. Foi na cruz. O sangue de Cristo purificou os pecados deles que viveram antes da cruz. Nós nem vivemos esse período de transição entre o pecado e a remissão dos pecados. Foram eles que viveram, porém nós já nascemos desfrutando desses benefícios, do ato da graça, do efeito da graça ali na cruz, ali no primeiro século. Outra passagem aqui, o sangue de Cristo justificou aqueles que viveram antes da cruz e nos alcançou que nascemos depois da cruz, depois de 70. Porque já nascemos também justificados. Vamos ver? Romanos capítulo 5, versículo de número 9 diz assim, ó. Romanos capítulo 5, versículo de número 9 diz, olha o que está escrito. Logo muito, ó, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, eles lá que viveram antes da cruz, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, por eles. Nós somos alcançados indiretamente, sendo nós ainda pecadores. Nós não estávamos aqui nessa condição de pecadores. Nós nascemos depois, numa condição de justificados. Aí ele continua. Logo muito mais agora, sendo justo, agora lá, no primeiro século, ó, há 20 anos atrás, há 2000 anos atrás, Paulo estava falando isso, escrevendo para aquela comunidade de Roma. Aí ele diz aqui, ó, logo muito mais agora, sendo justificados. Foi justificado ou ainda vai ser justificado? Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira?
a grande tribulação que viria e que aconteceu no ano 70. Entendeu? Então, é claríssimo, meu irmão. E essa justificação nos alcançou, porque já nascemos justificados. Não é como o sistema religioso disse, ó, estamos em pecado, estamos em pecado. Ora, se há poder no sangue, e foi através do sangue que purificou, que santificou, que uniu, se tornou um só povo, antes era só os judeus, ali se tornou um só povo nele, através do sangue, da obra expiatória, da graça, do ato redentor, da obra redentora ali de Cristo ali na cruz. Como é que se foi através do sangue que purificou todos os pecados, justificou? Como é que a pessoa pode ensinar a dizer que tem pecado? Olha, você pode perder a salvação. É muita contradição, meu irmão. É muita contradição nessas gaiolas religiosas. Veja, também o sangue de Cristo santificou eles ali, que viveram antes da cruz. Hebreus 10:10, vamos lá? Hebreus, capítulo 10, versículo de número 10. Olha o que está escrito. Eu não vou ler todo, mas é bom depois você pegar e ler em casa. Ó, Hebreus 10:10 diz assim, ó, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por toda. Uma vez por todas. Mediante a oferta do corpo de Cristo, onde ele derramou o seu sangue. Através do sangue. Entendeu? Então, observe como é muito claro isso aqui. Hebreus 13:12. Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Olha o que está escrito. Olha. Não é Hebreus 13:12. Não. É Colossenses 1:20. Desculpa aí, meu irmão. Colossenses 1:20. Que diz assim: através do sangue, né? Foi através do sangue derramado na cruz que eles passaram a ter paz. Olha, Colossenses 1:20 que diz assim, ó. Vamos lá? E que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou glória, por ele, né? Vou ler novamente, versículo 20. Colossenses 1:20. E que havendo, vamos ler o 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, está falando de Cristo, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou glória, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então veja que foi através do sangue. A reconciliação do homem foi através do corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo ali no madeiro, onde a graça foi inaugurada. E depois, em seguida, Paulo levou o evangelho da graça ali no primeiro século. Entendeu? Então veja que através do sangue nós temos essa paz que o sistema religioso não tem e vive aí debaixo de condenação, num desespero só. Entendeu? Vive desesperado, é salvo hoje, amanhã não é, pode perder. Está justificado hoje, amanhã não está. É filho hoje, amanhã deixa de ser. Então eles vivem aí perturbados, mas esse sangue nos traz a paz. A paz que trouxe a Paulo ali e a eles ali depois da cruz, através do sacrifício de Cristo. Quando nós nascemos hoje, nós temos essa paz, esse descanso. Nós estamos vivendo hoje, nos séculos vindouros, falado por Paulo, essa paz de espírito, reinando em vida em perfeita vitória. Então, pelo sangue também houve purificação de consciência. Vamos ver? Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Vamos lá. Através do sangue, do sacrifício de Cristo, houve também essa purificação de consciência. Vamos lá? E hoje nós desfrutamos disso. Hebreus 9, capítulo de número 13 e 14 diz assim, ó. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, ó glória, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu
sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós servimos ao Deus vivo. O Pai está vivo dentro de nós e nós hoje somos uma nova criatura nele. Já nascemos essa nova criatura, o homem espiritual diante do Pai, que é espírito. Ele não olha para você nem para mim hoje, mais te condenando. Ele não olha mais para você na sua carne. Temos que andar em temor, entendeu? Atentos o que é certo e o que é errado. Porém, o Pai, ele olha para nós hoje purificados, santificados. Então, veja, meu irmão, como é claro isso aqui. Então, a nova aliança foi através do sangue de Cristo. Ela foi inaugurada ali na cruz. Ele mesmo disse, né, ali em Mateus 26, 28. Olha o que ele diz aqui, Mateus 26, 28. Antes da cruz, ali na ceia. Mateus 26, 28, vamos lá? Mateus 26, 28. Glória. Olha o que ele falou aqui, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, através do sangue. Entendeu? Então, a graça foi inaugurada através do derramamento de sangue de Cristo na cruz. Era a nova e eterna aliança que foi inaugurada na cruz. E Paulo levou esse evangelho ali no primeiro século. Então, em Hebreus 7, 22, Hebreus 7, 22, vamos lá. Hebreus 7, 22, diz assim: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Olha aqui, ó. De superior aliança. Observe, meu irmão, que é muito claro aqui, através de Cristo, entendeu? Ele, Cristo, ele se tornou fiador de superior aliança, onde a aliança foi inaugurada na cruz, entendeu? E na cruz, ali, através do derramamento do sangue, a graça foi inaugurada, onde ele foi fiador, entendeu? A graça, o favor de Deus, o amor de Deus ali, na pessoa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, não contra fatos não há argumento. E hoje todos nós temos essa ousadia para entrar na presença de Deus através do sangue. Paulo já dizia isso lá em Hebreus, ali, Hebreus 10, versículo 19. Olha o que ele diz aqui, ó. Hebreus 10, versículo 19 diz. Hebreus 10, versículo 19. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O templo hoje é ele em nós e nós nele. Nós temos livre acesso aqui, ó, na nossa mente, no nosso espírito. O templo na lei era o quê? Era de 4 paredes. Era aquele templo que ele profetizou a queda. E o templo hoje é ele em nós e nós nele. Ô glória! Então, é isso aqui. Nós estamos vivendo os benefícios da graça. Então, através do sangue, ele nos uniu, tornou um só povo. Os gentios que estavam longe foi alcançado e trazidos para juntos, se tornando um só povo. E quando nós nascemos, já nascemos num só corpo, um só espírito, um só batismo, uma só fé, um só Pai, e tudo é dele, por ele e para ele, ô glória. Então, essa palavra que eu quero deixar, desculpa aí eu ter passado um pouco, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do nosso irmão André Palhari, canal MDCG, e do canal do irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.